Boa noite, pessoal. Deus abençoe todos nós. Estamos dando início a mais um estudo, nessa noite aí abençoada. Hoje nós estamos estudando o capítulo 18 do livro Nosso Lar, continuando esse movimento aí de estudo das obras do nosso querido André Luiz, que traz aí tanto aprendizado espiritual, tanto conhecimento, nessa coleção Vivendo no Mundo Espiritual, essa coleção que o André Luiz traz para a gente aí com tanto carinho. Boa noite aos amigos que estão chegando. Conforme a gente está fazendo todos os domingos, hoje nós também vamos ler mais um capítulo do livro Nosso Lar, e a gente vai conversar aí junto sobre ele. Nós estamos aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 18, com o título Amor, Alimento das Almas. Então a gente está aí escutando e participando do relato do André Luiz, esse companheiro espiritual, esse médico da espiritualidade, que vai trazer tantas... Boa noite, Evaldo. Trazendo tantas luzes para a gente, que a gente possa aí pegar a essência daquilo que o André Luiz vai trazer, dessa convivência dele no mundo espiritual, não só para saber o que nos reserva o futuro, porque nós também daqui a pouco, espero que demore um pouco ainda, mas nós vamos também para o mundo espiritual, e que a gente possa tirar dessas lições aí da espiritualidade um conteúdo aí para a gente poder seguir em frente na nossa caminhada, melhorando a nossa postura enquanto ser humano, enquanto pessoa, porque o grande desafio, a grande dificuldade de todos nós está na prática aí dos valores de Jesus, que a gente gosta muito de falar, mas precisamos urgentemente traduzir a fala em prática, o nosso desafio aí geral. Então, lembrando, só fazendo um retrospecto, no capítulo anterior, o André Luiz vai lá para a casa do Lísias, ele tem alta do Parque Hospitalar do Nosso Lar, o André Luiz que chega na colônia espiritual como um doente, como um necessitado, como ele mesmo diz, como um mendigo que se atende por caridade, E o André Luiz, ele se recupera, e ele vai seguir a caminhada dele, lá na colônia espiritual. E quando o Clarencio está procurando lá um lugar para o André Luiz ficar, o Lísias, aquele amigo, enfermeiro, companheiro, visitador, como ele mesmo se apresenta no livro, ele chama o André Luiz para ir com ele para a casa dele, para a residência onde ele vive com a mãezinha dele, lá na colônia espiritual. E aí, o último capítulo, o André Luiz chega lá, conhece a Dona Laura, um personagem emblemático aí, a Dona Laura, que é um espírito aí que vai trazer uma série de lições aí profundas pra gente. E, continua agora o André Luiz na hora do jantar, Olha só, o jantar no mundo espiritual. Amor, alimento das almas. Terminada a oração, lembrando que eles estavam num momento de prece, aquela prece geral que a colônia faz ao anoitecer, chamou-nos à mesa a dona da casa, a Dona Laura, a mãe do Lísias, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Olha que interessante. Ouvi a senhora Laura observar com graça. Aqui, nossas refeições são muito mais agradáveis que na terra. Há residências no nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas, nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias e é necessário renovar provisões de força. Olha só que interessante. Então, o André Luiz vai se alimentar lá na colônia espiritual, lá no Nosso Lar. O caldinho reconfortante, o famoso caldinho reconfortante do André Luiz, que é tão falado aí pelo pessoal que estuda, tantas palestras aí que o pessoal conta essa história do caldinho reconfortante, e frutas. Basicamente, essa é a alimentação do André Luiz lá. E a Dona Laura ainda explica que aquela região ali do Nosso Lar, que é uma região que está perto do Ministério do Auxílio, ou seja, é uma região mais densa, que tem um trabalho muito próximo ali das regiões do umbral mais pesado, tem esse alimento. Mas que muitas residências do Nosso Lar dispensam quase por completo. Por quê? Porque os espíritos que estão nessas outras residências já estão mais numa atmosfera mais sutil e eles conseguem absorver a sua energia, a sua nutrição dos elementos do ar, do sol, e como vai ser falado aqui também, do amor, porque o amor é verdadeiro alimento para as nossas almas.
Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive os da união divina, não os dispensam, diferendo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos da alimentação atingem o inimaginável. Ou seja, ela está dividindo, né, os ministérios do nosso lar, né, como se fossem estágios, né, de elevação espiritual também, de certa forma. Né, e quanto mais espiritualizado a região do nosso lar, menos quantidade, né, de alimento denso eles tomam. Ou seja, aqui, no Ministério da Comunicação e Esclarecimento, frutos. No Ministério da Elevação, que já é um ministério de alta, né, postura espiritual, né, para espíritos mais equilibrados, sucos, líquidos, né, concentrados. E na união divina, os fenômenos da alimentação atingem o inimaginável. Né? O que nós temos de experiência aí sobre a união divina é que na união divina eles consomem basicamente água pura, né, e energia do sol. Tá? Mas sendo muito espiritual, tá, gente? Então, quando a gente vê alguém falando que não come aqui no plano físico, isso aí tá mais pra lorota, tá? Porque o nosso corpo orgânico aqui, ele necessita de nutrientes para se manter vivo. Né? Tem até uma parte lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que os Espíritos falam para Kardec, né? Que ele fala até sobre a alimentação carnívora, isso lá no século XIX, né? Que eles falam que a carne mantém a carne, né? Ou seja, a gente precisa de fluidos mais densos porque a gente está encarnado, né? Então é interessante a gente olhar. Claro que existem pessoas que vão comer menos alimento e vão ter um aproveitamento maior da energia, né? Que isso é um condicionamento também que a gente se impõe, né? A gente comer demais normalmente se traduz num desequilíbrio, né? Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso por explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando. Né? Então o André Luiz estava lá doido, o que é isso? Comida, que alimento, o que é isso? Né? Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Agora nós vamos entrar, né? Então a dona Laura, ela vai explicar para o André Luiz que o que sustenta a gente no caminho da eternidade é o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos profundos e relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados da colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Na matéria, o metabolismo é o metabolismo da nossa energia. No espiritual, essas esferas pode haver a troca do fluido vital, astral, exatamente. O que acontece é que quanto mais materializada a nossa forma, né, mais denso é a nossa forma de alimentação. Quanto mais a gente se eleva espiritualmente, quanto mais a gente busca o nosso aprimoramento espiritual, né, o que é o aprimoramento espiritual? É o nosso desejo de mudança, de transformação, né, é a nossa vontade de buscar aquilo que, como diria o André Luiz, é o belo e o bom. Né? O nosso caminho de evolução, o nosso desejo espiritual passa pelo quê? Pela prática do bem, né? Pelo cultivar das virtudes, pela prática das boas condutas, né? Que a nossa consciência nos pede, e pela fuga lá dos vícios, dos desequilíbrios, né? Dos ressentimentos, das amarguras. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Através de um movimento, né? Que Jesus chama de vigiar e orar. Né? O vigiar e orar é a ferramenta da nossa evolução. Olha que interessante, Jesus fala primeiro para a gente vigiar, né? E a vigilância está muito ligada ao que? A observar, a perceber, a estar atento, né? Estar atento a quê? Aonde eu vou, com quem eu converso, com quem eu estou me relacionando. Na questão da alimentação, o que eu estou comendo, se eu estou comendo com excesso, o que eu estou bebendo, o que eu estou colocando dentro do meu corpo, né? Então, quando nós estabelecemos a vigilância, a segunda parte, que é o orar, né, ela vai ser um complemento e um fortalecedor daquilo. Então, na medida que eu busco me melhorar e me tornar uma pessoa melhor, né, pelo controle ali dos meus desejos, pelo equilíbrio das minhas ações,
né? O que vai acontecendo? Eu vou me fortalecendo. E a prece, ela vai surtir efeito como fator de equilíbrio para a gente. O que acontece muito, né, como diriam aí os amigos espirituais, é que nós oramos muito e vigiamos quase nada, né? Então eu oro, mas eu tô lá comendo em excesso. Eu tô lá perdendo a paciência por bobagem. Eu tô lá enfiado no ambiente do vício, né? Eu tô lá chafurdando lá nas ondas negativas da maledicência, do ressentimento, da amargura, né? Então me falta vigilância. E a vigilância, quando ela falta, né? A prece por si só não vai ajudar a resolver. Então Jesus ele foi muito sábio, né? E na verdade o objetivo de Jesus é trazer a gente para o bom caminho, quando ele fala vigiar e orar. Esse conjunto de ações vão nos colocar a salvo das influências espirituais inferiores, né? Do ataque das trevas, da presença dos espíritos agradáveis, né? Porque eles não vão ficar perto de quem não está entrando na onda mental deles, né? E assim eles vão naturalmente se afastar. Muitos processos, muitas situações aí que a gente às vezes está sendo acompanhado por entidades desequilibradas seriam facilmente resolvidas se a gente começasse a se observar mais. Observar quais são os comportamentos que são porta aberta para atrair companheiros de um desequilíbrio. Né? Então, se eu abro minha casa e coloco um monte de garrafa de cerveja na porta, eu vou atrair todo mundo que quer beber. Né? Se eu abro a porta da minha casa e eu começo a brigar, xingar e falar palavrão, eu vou começar a atrair seres que gostam de xingar, brigar e falar palavrão. Se eu abro a minha janela aqui e coloco uma música, né, falando de sexualidade, eu coloco um filme pornográfico para passar na porta da minha casa, eu vou atrair todas as pessoas que sintonizam com aquilo. Então, a mente, o pensamento, né, a nossa postura íntima vai ser determinante nas nossas companhias físicas e nas nossas companhias espirituais. Então, todo processo de cura, né, é um processo de quê? De mudança, de reajuste íntimo. Né, que é o que está acontecendo com o André Luiz aqui. Ele está percebendo que existem outras formas de se alimentar, de se relacionar, de entender a vida. O processo de cura do André Luiz acontece na medida em que ele começa a modificar a sua forma de ver a vida, as pessoas. Né? Ele sai daquela onda da eterna vítima. Né? Nós temos que fugir de ser vítima, né? De nos colocarmos como vítima. Né? São coisas que só essa partezinha do capítulo aqui faz a gente pensar. Olha aqui, ó. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos esta verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo, quer dizer, né, a força, a energia do universo? Tais elucidações confortaram-me sobremaneira. Isso que o André Luiz está falando, né, pensando com ele lá. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Então, quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente vai se alimentar menos e com mais qualidade. Ou seja, a gula, os desequilíbrios do alimento. Quando a gente fala de desequilíbrio do alimento, a gente está falando de comer demais, da alimentação carnívora pesada, da injeção de alcoólicos. Isso tudo tende a desaparecer, porque no mundo espiritual não vai ter. Então, se eu não me preparar aqui no plano físico para chegar no mundo espiritual e não tomar cerveja, eu vou passar vontade lá. Chegar no nosso lar, vou querer minha cerveja. E aí o espírito fala, tem não, filho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir para o plano físico procurar alguém que bebe para sentir junto com ele lá o prazer da cerveja. Então, assim, é um processo de reeducação que a gente vai fazendo pouco a pouco, reduzindo aí. Olha só o que o Lísias fala, olha, da alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe da planta os elementos da sustentação, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a essência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica. O processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais simples é a alimentação, mais frugal.
né? Boa noite, amigos, todo mundo está chegando aí. Nós estamos estudando o capítulo 18 do livro Nosso Lar, né? Que tem o título Amor, Alimento das Almas. Nós estamos pegando aqui o André Luiz na mesa de jantar da Dona Laura e do Lísias, lá na casa deles, lá no mundo espiritual, tá bom? Quem quiser tá aqui no livrinho, ó, Nosso Lar, tá? Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo, o verme, o animal, o homem, nós todos dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Né? Então, o que acontece? A essência da nossa alimentação é a energia do amor. Né? Então, à medida que a gente se alimenta, né, cada ser vai tirar essa energia, essa essência, né, de algo mais grosseiro, dependendo do seu nível, né, de aprimoramento espiritual. Quem quiser perguntar, falar qualquer coisa, gente, fiquem à vontade, tá bom? Nós estamos lendo aqui, mas nós vamos conversando. É extraordinário aduzir comovido. Não se lembra do exemplo e do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não ensinou esses princípios objetivando tão somente casos de caridade, nos quais todos aprendemos, mas dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Boa noite. Então a prática do bem é simples dever. Ou seja, né, o nosso dever é fazer o bem. Né? Nós não fazemos vantagem quando fazemos o que é certo. Né? A prática do bem é o nosso dever dioturno, é a nossa necessidade espiritual. Aconselhava-nos, igualmente, a nos alimentarmos uns dos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão e o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida mesma. Né? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando assim que nós vamos aprender que a conversa com quem nós amamos também nos alimenta. Né? Às vezes você está lá com alguém que você gosta, você esquece de comer, você está se alimentando, né, daquela energia. Marcelo tem a história do carro de bananas do Chico. Se você está com a vibração negativa, contamina até a comida. Sim, né? No sentido de que eu imprimo o que eu tenho naquilo que está à minha volta. Então, por exemplo, eu vou lá e faço um pão com manteiga de má vontade, cheio de raiva para dar para o meu filho. Né? E aí eu pego aquele pão com manteiga, eu tô lá com raiva, passa manteiga, mas que saco, não queria fazer isso, eu dou pro menino. Eu tô envenenando o menino, porque o que eu tô fazendo ali, eu tô carregando aquele alimento de energias pesadas. Por isso que muitas vezes as pessoas comem algumas coisas e passam mal. Né? Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão fazendo aquele alimento, elas estão ali ressentidas, amarguradas, nervosas, agressivas, e isso passa. Né? Ou seja, nós imprimimos a nossa vibração em tudo que a gente faz. Ah, meu Deus, então não vou comer mais na rua porque, né, não sei, né, mas aí tem uma coisa, tem uma prática dos nossos amigos evangélicos que eu gosto muito que resolve esse problema. Fazer prece antes de se alimentar. Né? Você vai lá, vai beber uma água, vai comer um alimento, vai pegar alguma coisa, pega aquilo lá, mentaliza. Um segundo, você pega lá e fala, Jesus abençoe esse alimento e a pessoa que o fez. Mentaliza em silêncio na sua mente. Só aquilo já serve para poder você já retirar, né, a vibração, a energia, né, que possa estar negativa naquilo. Né? Porque as energias do bem sempre suplantam, né, as energias negativas. Tá bom, gente? Lembrar sempre disso. O bem sempre vence o mal. Né? E hoje aqui nós estamos com a energia, a vibração boa aqui em casa, que o negócio está tão bom que até o gato está dormindo. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, né, o nível de folga da criatura. Deu para ver aí? Nossa senhora, né? É folga demais o bicho, né? O bicho tá ali dormindo até com a cabeça virada para trás, né? Nossa, agora bocejou ali que parecia que engolia, gente, calma, né? Tô brincando, tá, gente? Só pra gente ver as vibrações, né?
Cultura japonesa, quando se fala um palavrão, vibração de quem faz a comida, se estiver negativo, se joga fora e tudo faz. É meio que um exagero. Eu acho que uma pressa resolve, né? Uma pressa, né? Mas é melhor jogar fora do que às vezes você comer alguma coisa que está ali contaminada, né? E realmente, né? É uma energia que é muito, né, perniciosa. Então às vezes a gente fica doente aí porque falta vigiar, né? Devemos vigiar de Jesus. Ah, eu vou comer lá, beleza, pode comer, né? Não fiz uma pressa, não vigiei. Botei um monte de energia pesada para dentro, tô passando mal aí, né? Então são coisas pra gente poder pensar, né? Então são coisas interessantes pra gente refletir, né? E também eu penso assim, que é uma questão de responsabilidade também, né? Que a gente tem que ter. Vamos lá? Recordei, né? Aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que a vida toda, que a estabilidade da alegria é problema de alimentação espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Né? Aí o André Luiz pensando aqui, ó. Recordei instintivamente as teorias do sexo largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. Com certeza, toda comida que é feita com amor é mais saborosa, né? Ninguém diga que é fenômeno simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da comunhão física, reduzidas entre eles à realização transitória. Né? De certa forma, sim, o passe a gente pode. É uma forma de alimento espiritual. Né? Você está recebendo energia. Toda forma de transmissão de energia é um alimento. Né? Por isso que o amor, que é uma energia divina, né, nos alimenta, com certeza. Né? O pessoal antigo, os egípcios antigos gostavam de ficar lá tomando energia do sol, lá tomando, né, bebendo energia do sol, lá, aquela coisa toda lá que eles tinham lá no Egito antigo, lá, né? Então, né? E o sol nutre, né? Veja as plantas, apesar que a gente não faz fotossíntese igual as plantas, né? Senão a gente seria verde, né? Mas a gente também absorve as energias aí da natureza, do sol, do ar, né? Com certeza. E aqui ela fala aqui da questão do contato, né? Dos casais que se alimentam com amor. Né? E o André Luiz começa a falar assim, então tô pensando que as questões de sexo que eles falavam lá, né? Isso da década 40, tá, gente? E aí ela fala, não, o sexo é apenas uma expressão do amor. Em verdade, né, o afeto, o companheirismo, aquela troca de energias superiores, está muito além do contato sexual. O contato sexual é apenas uma folha de um extenso livro das relações afetivas. Né? Uma folha. Talvez a primeira página de um livro fabuloso. E muita gente fica presa naquela primeira página. Né? Valendo-me da pausa, valendo-se da pausa, Judite acrescentou. Judite é uma das companheiras que morava lá com a dona Laura. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas fins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente. Conseguem equilíbrio no plano da redenção. Quanto porém falta companheirismo, a criatura menos forte costuma sucumbir no meio da jornada. O sexo seria a obsessão do amor? Não, não podemos dizer isso. O sexo ele é divino, né? A sexualidade é o mecanismo da criação das formas, né? Da troca da permuta de energias amorosas entre, né? Então, assim, a gente vai ver que a sexualidade ela faz parte da nossa cabeça, ela não é negativa. Né? Tudo na nossa jornada espiritual e encarnado, né, se dá na questão do quê? Do equilíbrio. Né? Então a sexualidade equilibrada é ótima, mas eu pensar só em sexo o tempo todo, se eu viver em função do sexo, do desejo sexual, aí já é um sinal que eu estou num processo obsessivo, né? Muitas vezes, porque os obsessores do sexo são muitos, né? Ou eu estou num desequilíbrio profundo. Né? Como a gente fala assim, ó, a sexualidade é uma página do livro, ou seja, ela está lá, ela é útil, ela é importante, mas ela não é o fundamental. Né? Quando não tem um companheiro e tem desejos eróticos, né? Aí o que acontece?
nós vamos procurar estabelecer relações afetivas de nível superior. A sexualidade, as energias sexuais, são as forças criadoras do ser. Né? A gente já visto que é com as forças sexuais que a gente cria a vida, né? Ou seja, cria corpos, né? Porque quem cria o espírito é Deus. Né? Mas o que acontece? Existem grandes seres que canalizam a sua energia sexual, né, para grandes construções e criações. Toda força criativa nasce da energia sexual, só que ela está direcionada para outra coisa. Né? Quando a gente fala a força criativa, a gente está pensando, por exemplo, numa obra de arte, né? Numa obra, num trabalho, em alguma coisa que a pessoa dedique a vida dela na construção de algo do bem comum. Né? Então a energia sexual, ela é força criadora que deve ser direcionada, né? Às vezes para o sexo, né? Mas não somente para o sexo. Né? Então, às vezes, a pessoa se vê, por determinadas questões, impedida ali de ter um relacionamento afetivo com conteúdo sexual equilibrado, né? O que ela vai fazer? Né? Ela vai canalizar essa energia. Ela não vai reprimir a energia dela. Né? Ou ela vai procurar alguém. Né? Tem a história dos frades de Francisco de Assis, né? Que Francisco de Assis, quando ele fundou a ordem franciscana, ele pregava celibato, até para não entrar em questão com a igreja, né? Eles eram celibatários. E aí o Francisco de Assis tinha um dos discípulos lá dele, um dos frades, né? E que o Francisco de Assis notava, né? Se eu não me engano, é o João da Cruz, que é o nome desse frade, se eu não me engano. Né? E ele notava que esse frade ele tinha um problema no campo do sexo. Ele podia ver uma moça bonita e ficar doido. Né? Às vezes o Francisco estava lá pregando, ensinando, aí ele passava o olho assim, via os frades lá rezando e o frade lá olhando para as moças lá. Né? Não podia deixar, né, correr atrás das moças tudo. E aí um dia o Francisco de Assis chamou ele. Né? Chamou, vem cá, vamos conversar. Né? E falou para ele, falou assim, tenho percebido, né, que você tá, né, que o desejo, né, que você olha para as nossas irmãs com fogo nos olhos, né, e eu sei que isso te tortura. E aí, né, o frade ficou muito triste, muito decepcionado. O Francisco falou, não, você sai da ordem, né, e você se casa, né, e você tenha muitos filhos, que isso também é do serviço de Deus, e você continua vivendo os nossos preceitos na sua família. Né? E aí, né, esse companheiro foi lá e fez. Ele abandonou a ordem no sentido monástico da coisa, mas ele levou com ele, né, os padrões morais do Francisco de Assis, e eles continuaram amigos o resto da vida, e deu muito certo, né, porque o Francisco de Assis compreendeu que aquele companheiro tinha uma necessidade sexual e ele não dava conta de abandonar aquilo, igual talvez os outros frades ali no momento que estavam com ele davam conta. Né? E ele falou assim, vai lá, né, tenha filhos, mas ele falou assim, com uma esposa só, tá? Ele brincou com ele assim, né? E é essa questão, né? Cada um vai canalizar. Os frades que estavam lá, o Francisco de Assis, canalizava a energia sexual dele no quê? Cuidar dos doentes, na cura, na música, na arte, no trabalho físico. Mas nem todo mundo é igual. Né? E como um bom mestre que o Francisco de Assis era, ele percebeu que aquele discípulo lá, né? Talvez até outros tivessem isso, né? Mas conta desse em particular, falou com ele, falou, não, você está liberado da ordem, pode ir lá. Né? E depois ele até criou uma segunda ordem, que era dos irmãos menores, né? Que eram os frades que não tinham que ser solteiros. Né? O cara era franciscano, seguia os ideais de Francisco, mas era casado, tinha família. Né? Não seja solitário, sim solidário. É o trabalho do bem. Cada um de nós vai encontrar o seu caminho sem sofrer com isso. Né? Porque o errado, gente, não é a prática sexual, é o desequilíbrio. Né? Complicado é aquela pessoa que está ali pulando de galho em galho, vivendo, né, desequilibrado, só pensa em sexo de manhã, de tarde, de noite. Né? Tá se envolvendo em um monte de relações desequilibradas com 2, 3, 4, 5 pessoas no campo sexual, porque não dá conta. Aí tem que buscar ajuda. Né? E isso é um desequilíbrio, mas um casal que se ama, que está dentro né, do equilíbrio, né, dois seres que estão ali juntos ali naquela relação ali de afeto real, a sexualidade faz parte do processo, Deus abençoa, com certeza. Né? E nós falamos isso inclusive daqueles que têm a visão da homossexualidade. Né? Então, o que acontece? A questão não é ser hétero ou homo, não é essa a questão. A questão é ser equilibrado. Né? O promíscuo, esses promíscuos e desequilibrados no sexo que são heterossexuais e eles são até mais. Né? Então são, né? A questão não é a forma, a questão é o íntimo, né? Que está dentro de nós, o amor que é o mais importante. Né? Vamos continuar aqui. Ó. Como se vê, meu amigo, falou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém,
de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Rapazes de fino trato, né? Esse é o vocabulário da década de 40, né, gente? Quase 100 anos atrás, né? Eu não lembro de alguém usar esse vocabulário, rapaz de fino trato, né? Hoje em dia isso aqui, né? Ia falar 2 caras gente boa, né? 2 brother do Ulisses chegaram junto lá, né? Ia falar desse jeito, né? Na época 2 rapazes de fino trato, né? Aqui tem, disse Ulisses, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidório e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Decorridos momentos, a senhora Laura falou, sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Vocês iam para... Como é que a gente pode falar? Eles iam sair, iam passear. Né? Eles iam uma excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Ulisses, advertiu a palavra materna. Né? Vai, meu filho, não faças lacinho e esperar tanto. É a namorada do Ulisses. Viu, amor? Né? Nosso irmão ficará em minha companhia até que possa te acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. Né? Então o Ulisses ia ter lá, a parte lá, né? Chegou uns amigos deles e iam lá fazer um encontro lá, né? Já a namorada, aquela coisa, tudo com equilíbrio, né, gente? Claro que vocês não iam beber, ficar tonto, essas coisas. Claro que não, eles iam para um encontro de nível superior, né? Olha que legal, né? A gente vê que existe ainda no mundo espiritual, né? Pelo menos no nosso lar, né? Contato afetivo, isso tudo é alimento também, né? A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderia compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em minha casa minha neta ainda convalescente, que voltou da terra há poucos dias. A neta da Dona Laura. Até aparece no filme, né? No nosso lar aparece ela, né? Saíram todos em meio de júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino da alma, o pábalo sublime dos corações. Bonito, né? Então a dona Laura ela fica em casa, né? Porque a neta dela tinha chegado do plano físico, a neta morreu, né? E estava lá na casa dela, né? Interessante, né? Ela vai direto para casa da dona Laura, né? E ela tinha que cuidar da neta dela. A neta dela é um espírito muito complicado, né? Muito difícil de lidar, né? Claro que quem viu o filme lá não tem muito a ver com aquilo do filme, não, tá? O caso é semelhante, porém diferente, vamos dizer assim, né? Porque no filme eles dramatizam o negócio muito mais para poder, né, chamar atenção, né? Mas no capítulo que vem, no capítulo 19, nós vamos conversar, nós vamos conhecer, né, a neta da Dona Laura, né, que é um espírito aí que vai trazer uma série de lições também, inclusive, né, no campo da afetividade, né? Porque a neta dela, né, ela vai desencarnar e ela tá naquela mesma onda mental do André Luiz. É até interessante o André Luiz ir pra lá, né? Porque ela tava lá doida com um noivo e o noivo dela já tinha arrumado outro há muito tempo, né? Já tava lá namorando a enfermeira que cuidava dela no hospital, pra você ter ideia, né? E isso vai servir meio que um treino pro André Luiz começar a aprender a lidar com a questão afetiva dele em função da esposa dele que ele vai ter depois. Mas isso aí é uma história pra frente, né? Então aqui o capítulo acaba, né? Esse capítulo aqui do nosso lar. E dentro das considerações que a gente está tendo aqui, dessa questão toda da alimentação, né, dessa questão toda aí que a gente está falando, né, eu acho que é fundamental a gente entender, né, que tudo na vida necessita de energia, né, e a permuta de energias ela vai se dar de acordo com aquilo que a gente dá conta de absorver, né? Então, assim, uma pessoa, um espírito mais primitivo, mais iniciante, ele vai precisar mesmo, né, de uma alimentação mais densa, mais pesada, né? À medida que a gente vai crescendo, nós vamos descobrir novas formas de nos alimentarmos. E nós podemos dizer que muitos dos nossos problemas de viciação são problemas de alimentação. É a fome constante. O que é o vício? Senão a vontade, né, extrema de encontrar satisfação em algum tipo de comportamento repetitivo. Então eu bebo, né, buscando satisfação na bebida. Eu como, buscando satisfação na bebida. Eu me entrego ao sexo, mais sexo,
buscando satisfação, né? E a satisfação está diretamente ligada com o que? Com a nossa fome. Né? Jesus falava da sede, né? Lembra de Jesus lá com a mulher samaritana, quando ele está lá na beira do poço? E aí a mulher fala assim, eu tenho que tirar água aqui do poço. Jesus fala assim, eu tenho uma água que se eu te der, você nunca mais vai ter sede. Lembra Jesus falando para ela? Tem tudo a ver com isso aqui. Ó. Jesus fala para ela assim, ó, tem uma água que se eu te der dela, você nunca mais vai ter sede. E aí a samaritana fala assim, mas você é maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço pra gente, né? O Jacó, o patriarca, né? Que viveu quase 2000 anos antes de Jesus, né? Que era, né? Pela lenda lá da região, era ele que tinha construído aquele poço, né? E aí Jesus fala assim, eis que se eu te der a água de beber, além de você não ter mais sede, vai sair rios de água-vida, vão brotar de você. Ou seja, além de você não ter mais sede, você vai alimentar a sede dos outros, né? Eu não gosto muito de sopa também não, né? Eu também sou assim, eu gosto de comida mais sólida, porque eu vou ficar na base da fruta mesmo, sabe? Eu acho que quando chegar no nosso lar lá, vocês me der lá umas maçãs, banana, né? Talvez um arroz, feijão, já vai estar bom demais, né? Um feijãozinho batido ali, né? Eu gosto muito desses negócios, macarrão, como também, né? Então, tirando as questões de origem animal, já dá para sobreviver, né? Com feijãozinho, arroz, macarrão, né? Macarrão, né? Talvez, né? E assim, daí, ó, já resolve o problema. Uma frutinha, né, umas maçãzinhas, umas uvas, né, manda uns suquinhos, né, vou sobreviver com isso. Claro que eu vou sentir falta de outras coisas, né? Mas a gente vai dando conta. Né? Mas voltando, exatamente, a satisfação temporária. Né? Por isso que Jesus fala para essa. Você vem aqui no poço tirar água todo dia. Né? Então se eu te der água, você não vai ter mais sede, né? E ela entende, fala, então me dá essa água, que eu não quero vir buscar essa água no poço, não. Claro que a moça estava num nível também de percepção espiritual muito acima da média, tá? A samaritana ali é um espírito superior, tá? Quem vê o texto acha que a samaritana é qualquer, mas vocês vão ver que depois a samaritana vai convencer a vida inteira dela de que Jesus é o Messias, ou seja, ela tinha um nível espiritual ali. Tanto é que Jesus foi conversar, foi com ela na cidade, não foi com os homens, não foi com ninguém da cidade, foi com ela, né? Porque ela era o espírito, estava pronto para aprender. Mas, voltando a essa questão da água viva, né? O que é a água viva que Jesus oferece? O conhecimento, é o amor. Tanto é que Jesus fala assim, ó, cadê seu marido? Ela fala assim, não tem marido. Jesus fala, muito bem, você não tem marido mesmo não, você casou 5 vezes. Né? E nisso Jesus não fala uma crítica ao fato dela ter tido 5 companheiros. Ele fala, o que Jesus está falando com ela? Você tem sede de afeto. O marido, né, casar 5 vezes, quer dizer, o número 5 representa o trabalho. Então todo o esforço dessa companheira, né, é na busca do afeto. E aí Jesus fala assim, eu vou te dar vou te ajudar e vou te dar uma água viva para que essa sede sua se sacie. E qual que é a água viva que Jesus dá? É o amor e o evangelho. Né? Então a nossa fome espiritual, que muitas vezes faz com que a gente busque os vícios, né? Sejam eles os vícios físicos, né? A gente está falando aqui da comida, da gula, da bebida, do sexo, né? Mas sim vícios morais. Né, que quando somos aquelas pessoas que buscam o quê? A lisonja, o puxa-saquismo, né, o vitimismo, isso também é uma forma de buscar alimento. Porque quando eu sou vítima, as pessoas têm dosinha de mim, elas me dão energia, elas me alimentam no meu papel de vítima. Né? Quando eu sou vaidoso e as pessoas falam, nossa, como você é maravilhoso, inteligente, bonito e rico e não sei o quê, eu estou buscando uma outra forma de alimento das pessoas. As pessoas estão alimentando a minha vaidade. Né? E o que acontece? O vaidoso ele nunca está feliz, ele nunca está satisfeito consigo mesmo. Da mesma forma, o orgulhoso. O orgulhoso ele tem que se sentir acima de tudo e de todos. Né? E ele tem que atender o próprio pensamento dele, né? E o próprio padrão de perfeição dele, que é a questão do perfeccionista, também vai entrar nisso. Tudo isso é reflexo da nossa fome espiritual. E somente o amor bem trabalhado, bem entendido e bem sentido vai acabar com a nossa fome. Somente o amor, né? Eu também gosto muito de café, viu, Mi? Nossa senhora. Falar pra você que não tem café no espiritual não, por causa da cafeína. Vai ter café descafeinado, que trem ralo lá. Né? Mas eu gosto muito de café. Nossa, antes de eu ficar diabetes, eu tomo uma garrafa de café por dia, né? Hoje eu tomo meio copo lá com café com adoçante, ninguém merece, né, gente? O adoçante, mesmo que eu derramo quase 1 litro de adoçante, o negócio não fica igual, não. Então, eu acho que isso até para me desencarnar, e quando chegar no espiritual, eu não ter muita vontade de tomar café, porque eu desacostumei.
né? Graças a Deus, né? Mas eu gosto do cafezinho também, eu te entendo, viu? Entendo vocês. Mas voltando, né, gente? A gente vai pensando o seguinte: a nossa sede é sede de amor, a nossa sede é sede de atenção, de carinho, né? De afetividade, né? O Lucas fala assim uma coisa, uma vez eu lembro que a gente estava na reunião mediúnica e a gente estava lá conversando sobre alguns problemas na hora do estudo e o Lucas falou pra gente o seguinte, que a maioria da dor dos seres humanos é a dor da aceitação. As pessoas querem ser aceitas. Ser aceito é uma das grandes necessidades do ser humano. E aprender a aceitar o outro do jeito que é uma das maiores provas de amor. Você quer que alguém te ame? Aceite-o do jeito que ele é. Mas aceitar não quer dizer concordar com tudo que ele faz. A aceitação é o respeito à essência do ser, que é diferente, né, de você se obrigar a conviver com comportamentos desequilibrados, né? Eu não tenho que aceitar o vício do meu filho, mas eu tenho que aceitar o meu filho enquanto ser humano. Eu não tenho que aceitar a arrogância do meu companheiro, do meu irmão, mas eu tenho que aceitá-lo como indivíduo, né? Ser aceito e aceitar, né, é a grande ferramenta do amor. Muitas pessoas perdem seus relacionamentos afetivos porque não estão dispostos a aceitarem o outro como ele é. Claro que cada um vai ter, né, os seus limites, né? Claro que tem comportamentos que nós não somos capazes de aceitar, né? Mas existem coisas tão bobas que às vezes a gente fala que a gente não aceita, né? Então, assim, ser aceito é a chave da convivência e aceitar. Porque para a gente aceitar o outro, nós temos que sair, né, do nosso preconceito e tentar entender do outro do jeito que ele é. Isso é difícil, né? Mas os amigos espirituais, eles fazem isso com a gente. Eles nos aceitam como nós somos. Eles aprenderam a nos amar por nós mesmos, né? A aceitação é difícil, né? Quando fala assim, aceitação parece uma coisa passiva, né? Então bate na minha cara, cospe na minha... Não é isso, não. Não é isso, né? Aceitar é receber o outro. Olha, eu não concordo com isso, mas eu te amo, vem cá. É o que os espíritos falam com o André Luiz. O André Luiz fala tudo errado aqui. Vem cá, nós vamos te ensinar. Ah, mas eu não dou conta. Vem cá, nós vamos te ensinar. Né? E eles vão ensinando paciente e calmamente. Como nós aqui no plano físico não estamos na condição de saber quem está certo e quem está errado, né? Ou seja, o julgamento de valor nosso só serve para a gente mesmo, então o que a gente vai fazer? A gente vai conviver. E na medida que a gente vai conviver, né, nós vamos nos melhorar. Nós vamos nos transformar, nos aprimorar espiritualmente. Esse é o grande fator de crescimento espiritual. Sim, a expectativa nasce da nossa falta de conhecimento. Porque se eu realmente me empenho em conhecer o outro, eu não vou criar expectativa, eu não vou sofrer com a expectativa. A expectativa é uma projeção falsa na maioria das vezes. Eu olho para aquela pessoa e penso que cara, ele é legal, então ele é perfeito. E aí eu vou me relacionar com ele, eu vejo que ele tem um lado legal, mas ele tem um monte de defeitos que eu não vi na primeira vez, eu me decepciono. Por quê? Porque eu não queria ver os defeitos. Então a gente vai trabalhando isso se torna em maturidade espiritual. Que a maturidade espiritual é amar compreendendo. Mas para a gente amar compreendendo, o que nós temos que fazer? Nós temos que sair do nosso mundinho e entrar na percepção do outro. Meus amigos? Pessoal, nosso capítulo de hoje terminou. Nós estamos aí no finalzinho do estudo. Se alguém quiser fazer algum apontamento, perguntar alguma coisa, fique à vontade. Nós temos aí uns 2 minutinhos ainda. Lembrando a todos aí que nós estamos salvando todos os vídeos aí no canal aí, na página aí do Instagram, do Amigos do Caminho, Tá sempre colocando uma mensagem nova aí dos amigos espirituais, tentando trazer aí um pouquinho de consolo, de carinho, porque essa é a função da doutrina espírita, consolar e instruir. Então o consolo sempre vem primeiro, depois vem a instrução, assim como a ferramenta que o Cristo nos dá diante das nossas dificuldades e da nossa caminhada no nosso dia a dia. Vigiar e orar. Vigiando, vamos vigiar, vamos observar, vamos prestar atenção, sermos positivos, sermos amorosos, sermos confiantes no bem, mas prestar atenção. O que eu estou comendo? O que eu estou bebendo? O que está me alimentando? Eu estou sendo alimentado de energias negativas? Porque existem pessoas que alimentam na gente aquilo que a gente tem de pior.
nos incentivam, né, na raiva, no ressentimento, na amargura, na tristeza, né, na piedade. Eu estou me alimentando daquilo. E aquilo que me alimenta se torna a minha essência. Então vamos começar a comer coisa boa, né? Vamos começar a tomar água viva do Cristo aí, como ele fala lá para a moça samaritana, né? Então, meus amigos, nós agradecemos aí pela companhia. Semana que vem nós vamos para o capítulo 19 do nosso lar. Lembrando que quarta-feira também nós temos estudo, né? Se Deus quiser, continuando os nossos estudos aí acerca das questões da mediunidade, né? E pedindo a Jesus que nos abençoe a todos. Vamos aproveitar esse momentinho agora para fazer prece, né? Prece é uma transfusão de amor, né? Elevando os nossos pensamentos ao Cristo, para que Ele conecte os nossos corações e nossas mentes, para que juntos possamos estabelecer uma corrente de amor, de cura, de transformação. Divino amigo, estende as tuas mãos misericordiosas junto a nós, para que possamos estar percebendo o teu bem, a tua luz, o teu carinho. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver as virtudes do Espírito, a compreender as limitações que carregamos, a aprender a ser úteis, a reclamar menos, a servir mais. Abençoa, Senhor, todos aqueles que amamos e, principalmente, todos aqueles que precisamos aprender a amar. Pedimos perdão aos que ofendemos, pedimos perdão àqueles que magoamos pelas nossas ações, pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. Divino amigo, que possamos estar junto a Ti, nas melhores vibrações, alimentando o nosso coração com o amor que parte do Teu. Ajuda-nos, Mestre, a sermos, a vivermos e a trabalharmos no Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos. Tô vendo que tem gente entrando agora. Nós estamos terminando o nosso estudo, mas vai ficar salvo. Acabou um pouquinho mais cedo. Como diria o Lucas, aprendendo a não ser muito prolixo. Eu estou treinando para ser menos prolixo. E hoje deu 50 minutos aí de estudo. Mas o importante não é a quantidade, sim, tentar manter um nívelzinho de qualidade, mesmo que seja pouquinho. E vai ficar salvo aí na nossa página aí, quem quiser assistir aí quantas vezes quiser, e como diria lá o nosso amigo Paulo de Tarso, examinar tudo e retende o bem, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Jesus, que Deus nos abençoe e que possamos aí ser instrumentos da luz, do amor e do bem. Muita paz e muita luz para todos vocês e muito obrigado aí por esses 50 minutos de atenção, que Jesus pague e ilumine a todos vocês. Paz e luz, viu, meus amigos? Boa noite.